Pessoal, beleza? Hoje nós vamos continuar sobre vendo o loop, o while no R, e nós vamos aprender uma condição que se chama break. Break, se nós traduzirmos do inglês, quer dizer parar, né? Quebra. Então, só da tradução a gente já consegue entender que a gente vai quebrar algo, ou vamos utilizar aqui a palavra, apesar da tradução não ser correta, né, que seria stop, mas é parar. Então, aqui a gente está quebrando, a gente está parando aquele laço de repetição. Então, no nosso caso aqui, se a gente pegar o exemplo que eu ensinei na aula passada, a gente viu que olha, cria a variável x e enquanto a variável x for menor que um valor, eu acho que eu usei o 8 como exemplo, então, enquanto for menor do que 8, execute esse código aqui. O break, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar isso aí quando uma condição for satisfeita. Então, por exemplo, olha, execute esse laço while enquanto for menor do que 10 ou 9, por exemplo. Mas, quando chegar no 7, break, para, quebra isso. Isso aí pode ser muito útil, por exemplo, eu quero executar esse dataset aqui, eu quero ler esse dataset aqui, só que, por exemplo, se chegar um valor aqui, por exemplo, banana, para de executar isso, ok? Sei lá, então quando for um valor maior do que 15, quer dizer que deu ruim, que deu errado, ou então não, então chegou aonde que eu queria e é para parar, ok? Tá que aqui eu estou trazendo aqui vários exemplos assim hipotéticos e tal, porque sempre quando eu estou gravando aula assim, minha criatividade some. Só que assim, no dia a dia isso é muito normal. Então, por exemplo, vem um dataset lá que eu preciso trabalhar em uma pesquisa e, por exemplo, um dataset que eu sempre trabalhei muito ao longo da minha vida foi de dados da saúde. Então, por exemplo, enquanto a carga horária do médico for igual ou menor do 40, execute isso aqui. Só que tinha alguns casos muito estranhos que passava de 40. Então, ou por erro, acontecia muito erro de digitação. Então, aparecia lá 400, 4.000. Ou seja, deve que a pessoa colocou 2 zeros a mais quando estava preenchendo lá o registro do Kines, que era uma base de dados que eu usava muito. Aí eu mandava o loop parar de executar aquele código ali, porque tinha um erro e chegava uma mensagem para mim, olha, foi encontrado um determinado vínculo aqui com mais de 40 horas semanais. Aí eu ia lá e via o que estava acontecendo para não ficar executando aquilo ali. Okay? Tá, que aqui eu estou trazendo um exemplo meu lá de uma pesquisa que eu trabalhava no passado, mas pode ser que você vai se deparar com algum exemplo ou outro nesse caso aqui, ok? Aqui eu só gosto de trazer um exemplo para tentar ilustrar um pouco um caso real que você poderia usar. Bom, então, chega de exemplos, vamos praticar aqui. Eu vou criar a variável x, que eu gosto sempre de criar como uma variável hipotética para trabalhar, e vou colocar aqui o valor 1. E agora eu vou escrever aqui o código while, assim como a gente fez na aula passada. Então vamos lá, while, vou colocar aqui enquanto, né? Agora entre parênteses aqui eu coloco a condição x for menor do que, aqui eu vou colocar 9. Aí agora eu vou pedir o que ele vai fazer, ou seja, entre parênteses aqui eu falo, olha, enquanto isso for verdadeiro, aqui eu coloco a condição, ou seja, enquanto x for menor do que 9, ok? Eu abro aqui esses colchetes, estou segurando o Shift, apertei Enter e agora eu coloco o que esse while vai fazer. Então, aqui eu vou pedir para ele imprimir o x, que é a variável que eu criei, e aqui agora eu vou colocar um valor no x para não acontecer aquele caso que a gente viu de ficar um loop infinito, né? Porque se eu deixar dessa forma aqui, o x ele sempre vai ser menor do que 9 e vai ficar um loop infinito. Então, eu vou colocar aqui agora, olha, a variável x
faça um acréscimo de um valor nessa variável para que ela possa, entre aspas, tá, andar para frente, digamos assim. E agora, aqui dentro, eu vou colocar um if. Isso aqui que é legal. Então, se a gente for traduzindo do inglês para o português, fica mais fácil entender. Então, vamos lá. Enquanto x for menor do que 9, faça isso. Imprima o x e, ao mesmo tempo, adicione um valor ao x. Aqui eu estou dando as instruções, estou dando as ordens para o R fazer. Só que, aí eu coloco aqui, if, ok? Se, vamos traduzir do inglês para o português. Se o x for igual, esse igual aqui é de condição booleana, ou seja, é aquele igual do tipo igualdade, ok? Se ele for igual a 2, aí a gente abre aqui outro colchete aqui para colocar os parâmetros, né? Eu vou dar outra ordem. E aí ele faz, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça um break, ok? Então, vamos ler aqui junto. Enquanto o x for menor do que 9, abre o colchete, dá as instruções. Aí aqui eu coloquei um if, eu coloquei um se, olha. Se o x for igual a 2, é uma condição entre os parênteses, abre o colchete, só que a única condição que eu vou colocar aqui é o break, ok? E aí o R, ele já vai fazer, o RStudio no caso, ele já vai fazendo essas indentações aqui para mim, ele já vai quebrando esse código aqui. Você pode deixar dessa forma aqui, esse espaço aqui irrelevante. Tem gente que... Eu fazia isso muito no passado também. Hoje em dia eu deixo quieto. Tem gente que gosta de ficar, por exemplo, ao invés de deixar esse colchete aqui, coloca ele aqui para ficar mais junto. Antigamente eu fazia isso, só que hoje em dia eu já deixo assim, eu já aprendi a deixar dessa forma. Mas aí é mais de cada um e no início não me preocupe muito com isso não. Deixa do jeito que o RStudio vai fazendo mesmo automático, não me preocupa com isso não. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai executar o x, quando o x chegar a 2, ele vai parar a execução. Vou dar Enter aqui, pronto. Como o valor aqui já era 1 e o valor que eu coloquei aqui é igual a 2, ele só executou 1. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar outro exemplo. Eu vou apertar para cima aqui, que ele vai repetir todo esse bloco de código aqui. Só que ao invés de 2, eu vou colocar aqui, sei lá, 7, para para imprimir um pouco mais de valor, a não ser aqui só 1. Eu vou dar um Enter, pronto. Ele colocou lá, 2, 3, 4, 5, 6 e parou aqui. Só que tem um problema, ele começou a partir do 2 porque ele ficou com essa herança desse x igual a 1 aqui, porque eu já tinha adicionado nesse loop anterior. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que reescrever a variável x. Então, eu vou colocar que x é igual a 1 de novo. Agora sim, eu vou repetir esse bloco de código aqui e o RStudio vai começar a partir de 1. Não sei se vocês entenderam, se ficou confuso, mas o que aconteceu aqui? Quando eu executei isso aqui, eu somei no x 1 aqui, ok? E aí, quando eu executei esse loop aqui, ele partiu dessa herança desse x aqui, por isso que ele começou a partir de 2. Porque ele já leu o x mais 1, só que eu já tinha somado 1 aqui, entendeu? Então, ele começou a partir de 2. O que eu fiz? Eu reescrevi o x aqui e agora sim, eu vou apertar para cima aqui, vou repetir o loop e agora ele vai começar a partir de 1. E tá lá, para provar que eu estava certo. Né? Começou a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, chegou no 7, ele parou. Ok? Por quê? Porque eu coloquei o if, o x foi igual a 7, break. Ok? Bom, pode parecer um pouco difícil, assiste essa aula 2, 3 vezes se for preciso, mas isso aqui é muito importante de vocês entenderem, ok? Faça isso aqui com outros exemplos, tenta trocar a variável, troca o valor, coloca, ao invés de 9 aqui, coloca 50, 30, sei lá, coloca uns valores não muito grandes, porque eu queria que vocês vissem aqui, ó, essa execução, porque é muito importante que vocês entendam essa execução, vejam os valores e tal, para vocês terem um pouco mais de intimidade com o R, porque é muito importante, ok? Bom, por essa aula a gente vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.